Estamos online. A gente teve um pequeno contratempo aí com a internet e já está tudo resolvido. Agora vou aguardar o nosso convidado chegar, que é o Daniel, instrutor do Sebrae. A gente vai aguardando o pessoal chegar e conforme vai chegando a gente vai interagindo, conversando um pouquinho aí, até o nosso convidado chegar. Daniel, seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo, Milka. Tudo bem? Daniel, já vou te convidar, viu? Já te mandei o convite. Aguardar. Opa, Daniel, Boa tudo tarde, bem? Marcelo. Boa tarde. Ótima. Tudo bem? E aí? Estou ótima. Boa tarde. Que maravilha. Legal. Conseguiu agora? Ótimo. Agora consegui, agora tá ok. Boa tarde, a Sayonara. A gente estava conectado um pouquinho mais cedo, Daniel. Eu estava te fazendo uma apresentação, mas aí eu tive que sair e retornei agora. Aí vou te Certo. apresentar e depois você complementa aí se eu esquecer de alguma coisa, tá? O nosso Hã? convidado de hoje é o professor Daniel, instrutor do Sebrae, especialista aí na parte de gestão financeira, gestão estratégica, consultor, né, Daniel? Ele é Uhum. especialista aí em processos internos aí das empresas. Daniel, se quiser se apresentar, complementar o que eu falei, fica à É isso vontade. aí, beleza. Obrigado, Marcelo, pelo convite mais uma vez, tá? É isso aí mesmo que você comentou, né? Eu sou administrador, né? Antes eu sou técnico em agropecuária, depois eu fiz o curso de administração, depois MBA em gestão estratégica de negócio, o mestrado. E eu acho que assim, mais importante do que o canudo, né, do que a formação em si, a formação acadêmica em si, é a experiência que a gente tem Uhum. acumulada aí de quase 10 anos de mercado, né? Eu sempre digo assim que todos os dias a gente está dentro de empresa. Então, todo dia a gente está, obviamente, compartilhando conhecimento e, ao mesmo tempo, também todo dia a gente está aprendendo muito no ambiente organizacional. E nesse momento aí dessa pandemia, né, Marcelo, e a gente se preocupa, né, ver tantas empresas assim com muita dificuldade, a grande maioria, principalmente das micro e pequenas empresas, sem caixa, né, sem Uhum. reserva financeira para, vamos falar assim, bancar esse momento tão difícil, né, tão doloroso, tanto no aspecto da saúde pública, como também no aspecto econômico, né? É isso, justamente. E uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Apesar que já desde o início de dezembro já começou a surgir alguns cenários, né, indicando que algo iria acontecer na economia global, porque quando alguma coisa acontece na China, o impacto é de nível global, não é apenas, É verdade. apenas ali no ambiente fechado deles. Então, assim, desde Exatamente. dezembro, opa, tudo bem, a dona Vera, o pessoal lá da Floricultura, Arte Chá, seja bem-vindo, Luciana, dona Vera. Estamos aqui com um convidado super especial, especialista aí na parte financeira, planejamento estratégico. Então, aproveite aí para a gente reter e extrair um pouquinho desse conhecimento, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, manda as dúvidas aí que a gente vai, no momento adequado, a gente vai estar respondendo, né, Daniel? Isso, exatamente. A gente Então, vai estar à disposição de todos aí. maravilha. Daniel, então, sim, o mercado brasileiro talvez se atentou para a crise financeira talvez um pouco mais tarde, né? E isso acabou Isso. pegando a boa parte dos empreendedores, né? A, quase de surpresa. Levando em consideração que a maioria das empresas, se eu tiver errado, o senhor me corrige, a maioria das empresas, elas geralmente não tem um fundo ou um caixa de emergência, né? Para uma situação emergencial ou até mesmo uma situação de crítica igual a essa. Porque talvez, eu posso estar enganado,
essa seja a primeira vez que o Brasil praticamente para a nível nacional, passa tantos dias parados assim, né? Uhum. Eu particularmente não me recordo de situação igual a essa. Isso, Seja exatamente. bem-vinda aí, Rose, tudo bem? Pode, Uhum. pode falar. Exatamente. Desculpa. Marcelo, até antes da gente iniciar aqui de fato, eu só queria até durante o início da minha fala aqui que você convidasse, fizesse um convite lá para o grupo de empresários, né? A gente acabou que na correria não convidando eles para participar. Às vezes, se você Nossa, é mandar aquele verdade. link que você me enviou, né? De repente você manda o linkzinho para eles lá, eles entram lá e participam também. Ah, Mas sim. posso começar por aqui? Posso começar? Pode, Pode. sim, eu já estou mandando aqui. Eu estou aqui no WhatsApp Web e já estou mandando para eles. Beleza, legal. Pessoal, Pode então dar boa tarde a todos, continuidade aí né, na que sua estão fala. presentes. Isso, boa tarde a todos, né, que estão presentes aí. Nessa live a gente vai poder contribuir com vocês. A nossa fala aí está em torno aí de 20, 25 minutos. E aí a gente, no final aqui da nossa fala, a gente vai abrir o espaço para vocês perguntarem, para a gente debater sobre alguns assuntos aí pertinentes, são as dúvidas do dia a dia de vocês, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, antes da gente entrar na parte da gestão financeira em si, eu queria abordar um tema muito importante, que é o tema, que é o tema do planejamento estratégico, não é verdade? O planejamento estratégico, nós começamos ele definindo o negócio da empresa. Então, quando a gente fala negócio, às vezes as pessoas nos perguntam assim, Daniel, mas o meu negócio, por exemplo, é hotelaria. Ou o meu negócio, por exemplo, é vender peças usadas para veículos. Ou o meu negócio é um supermercado. Eu diria, de repente, para a gente refletir um pouco mais, porque o negócio não é bem exatamente isso. Ou o produto ou o serviço, ou se o seu negócio é indústria, o produto que você fabrica. Tá? Então, veja bem, se a gente refletir mais um pouco na questão do supermercado, qual que é um negócio de um supermercado? O negócio é alimentar vidas, alimentar pessoas, percebe? Então, o negócio, por exemplo, de venda de peças usadas para veículos ou peças novas que seja, o negócio não é muito bem uma loja de autopeças ou uma oficina mecânica, mas seria o negócio solucionar o problema das pessoas que possuem um veículo, por exemplo. Percebe? Como o negócio ele é algo um pouco mais profundo do que todo mundo fala, do que o convencional. Então pense um pouco a respeito disso. Pense, explore, reflita mais um pouco sobre o negócio da sua empresa. O que a sua empresa faz de fato para solucionar o problema das pessoas. Então, no planejamento estratégico, a gente começa um pouco refletindo sobre isso. Logo depois, a gente passa para análise SWOT. O que é análise SWOT? Análise SWOT é você fazer uma análise profunda de dois ambientes que a sua empresa, que o seu negócio, ele está inserido. Esses dois ambientes, um é o ambiente interno e o outro é o ambiente externo. Vamos lá, para alguns exemplos, né? No ambiente interno, você vai listar, até eu sugiro, né, Marcelo, que as pessoas peguem aí Uhum. às vezes um papel e uma caneta para anotar algum dado, alguma informação que a gente passar, né? Que é importante, é Sim, sim. interessante. Então, nesse ambiente Depois interno, sim, eu vou estar fazendo um resumo logo após a live e eu fazer um post lá no feed com os uhum, principais insights que você deixar aqui, tá? isso, legal, beleza, obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo Então, aí pessoal, o Fábio, a Clícia, a Silvana e todos os outros aí. Seja muito isso, legal, bem-vindo. bacana. Acho que o Kleiber entrou aí também. Valeu, Kleiber, boa Ah, tarde. isso. A Lorena entrou mais um pouco. Boa tarde, Lorena. A Milka agora. Milka Portela, esse nome é conhecido, né, Marcelo? Legal. Pessoal, então é o Isso. seguinte, nós temos então um ambiente interno e um ambiente ou para a sua equipe, por exemplo, é importante para a sua empresa. Por exemplo, a minha equipe ou eu, talvez você trabalha na sua empresa sozinho,
Então, eu atendo muito bem os meus clientes. Então, opa, esse é um ponto forte. Tá valendo, é um ponto forte. Agora, por outro lado, é normal que na empresa, no negócio, nós tenhamos também pontos fracos. E talvez um exemplo de ponto fraco é: o meu negócio ele precisa estar no marketing digital, estrategicamente ele precisa estar no marketing digital e ele ainda não está. Por uma série de motivos, eu ainda não estou no marketing digital. Opa, então esse é um ponto fraco da minha empresa, do meu negócio. Tá? Uhum. Então, isso fechando, pessoal, então, o ambiente interno que eu estou falando. Né? Mandar um abraço para o Fábio Reis, né? Um abraço, viu, Fábio? Obrigado aí pela Grande presença. locutor aqui de Chapadão. Grande Fábio, gente boa, né? Isso aí. Abraço para o Bruno também, acabou de entrar. Então, pessoal, Maravilha. saindo do ambiente interno para o ambiente externo, no ambiente externo nós encontramos dois fatores também extremamente importantes, que são as oportunidades e as ameaças. Exemplo de oportunidade. Por exemplo, com a crise do coronavírus, as pessoas estão, pelo menos nesse período de decreto governamental, Uhum. até o dia 4, para nós aqui de Goiás, dentro de casa. A grande maioria das pessoas estão dentro de casa. Então pergunta para nós empresários agora, uma reflexão para nós, para todos que estão aqui nessa live agora. O que é que nós, enquanto empresa, nós podemos fazer de geração de negócios para atender esse público, para resolver o problema dessas pessoas que estão dentro de casa agora, com o celular na mão, com o notebook na mão, né? Ou que seja pessoas até da terceira idade, o que é que nós podemos resolver? Então essas são as oportunidades, tá? Num exemplo que eu estou dando, nós podemos, né, dar N exemplos Uhum. aqui de oportunidades. Na parte das ameaças, é o contrário. Então, na parte das ameaças, por exemplo, quais são outras empresas que de repente estão vindo instalar na cidade que você está agora, na sua cidade, no seu bairro, que é do mesmo segmento da sua empresa, que vai concorrer com você em preço, em clientes, que pode diminuir o tamanho da sua quantidade de clientes, não é? Então, isso é um exemplo de ameaça. Ou uma ameaça muito evidente, que muita gente está comentando, a mídia também está comentando sobre isso, que é uma recessão econômica, não só no país, mas mundial, Uhum. infelizmente. Então, eu acabei de acompanhar no jornal aqui agora, antes de iniciar a live, né, que o Ministério da Economia, ele zerou, ele que fez um relatório agora de manhã, onde zerou o crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, Nossa. do Brasil para zero. Né? Ele zerou. A previsão, se não me engano, era 2,5%. O país estava saindo de uma recessão econômica de quase 5 anos, né? Quase 5 anos, e infelizmente, de 15 dias para cá, olha só, nós tivemos que zerar o crescimento do PIB no país. Isso impacta todos os negócios do país, e por que não dizer do mundo, não é? Então, olha só, nós temos uma ameaça evidente. Esse é um grande exemplo. Então, fechando a análise SWOT, pessoal, ou matriz fofa, como alguns falam, né, que é pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças, tá? Lembrando, então, fechando, Justamente. nós temos ambiente interno, que nós falamos primeiro, e ambiente interno, aliás, perdão, nós falamos primeiro sobre o ambiente interno e agora nós fechamos sobre o ambiente externo do seu Externo. negócio. Exatamente. Posso E mostrar aí, algo aqui na tela? Porque talvez nem pode, todo mundo pode sim. saiba o que é análise fofa ou análise SWOT. Só um Hum, minuto. Para quem não conhece, é uma matriz, né, professor? No Isso, qual, talvez visualizando assim, o pessoal possa vir compreender melhor, né? No qual você faz a análise das suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Visualmente, assim, talvez fica mais fácil do pessoal compreender, exatamente. né? É Acho que eu isso só aí. pode dar continuidade a partir daí. Isso, fatores internos, fatores externos, né? Então, por isso que tem a nomenclatura, o acrônimo, tá, pessoal? Vocês percebem o SWOT, né? SWOT, que eu pronunciei, e muitos professores também, né? Às vezes até a literatura também trabalha com a nomenclatura, o acrônimo de FOFA, FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ok. Então, seguindo, pessoal, no planejamento estratégico, pensando. Obrigado, tá, Marcelo, pela contribuição aí. Nada.
continuando sobre a questão da análise SWOT, então nós fazemos a análise SWOT e logo depois da análise SWOT, baseando na análise e baseando no negócio que vocês pensaram, a gente passa para o objetivo estratégico. Qual que vai ser o objetivo estratégico da sua empresa, para você que está me assistindo, está nos assistindo agora aí, a partir de agora? É a sobrevivência? Interrogação, pode ser. Então nós temos exemplos de estratégia para sobreviver no mercado. Ou não, talvez o seu negócio, ele, de alguma forma ou outra, ele não foi afetado, desculpe, pelo coronavírus, está tudo normal, talvez você é de um supermercado, talvez você é de um posto de combustível, talvez você é de farmácia, talvez, enfim, você é de algum segmento que não precisou fechar as portas agora, e você vai, né, operar no mercado normalmente. Então você vai utilizar uma estratégia de crescimento, que é um outro exemplo de estratégia de crescimento. Enfim, então nós temos vários exemplos, vários tipos de estratégia. E o objetivo estratégico, ele tem que obedecer essa estratégia que você vai utilizar. Então, por exemplo, se você usar um objetivo estratégico de crescer ainda em 2020, 5% comparado com 2018 e 2019, você vai estar utilizando uma estratégia de crescimento. Se você utilizar um objetivo estratégico de manter, olha só, manter as vendas no mesmo patamar do que foi o faturamento de 2019. Você está utilizando uma estratégia de sobrevivência no mercado. Tá? E a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente estiver falando de fluxo de caixa daqui um pouco na gestão financeira. Então, pessoal, definindo o objetivo estratégico, nós passamos aí para as metas. Tá? Na parte de metas, nós utilizamos, normalmente, eu utilizo, e aí isso vai muito de consultor para consultor, mas eu tenho observado assim, uma grande gama de colegas que têm utilizado o BSC, o Balance Scorecard. Até se vocês puderem anotar no papel de vocês aí, né, tiverem uma caneta e um lápis aí para vocês anotarem, uma caneta e um papel para vocês anotarem o BSC, o Balance Scorecard. Ele foi criado né, por dois estudiosos, vamos falar assim, da gestão, o Norton e o Kaplan, que esse Balance Scorecard, ele é uma das ferramentas de se trabalhar a gestão estratégica de negócio. Tá? Nesse BSC, o Balance Scorecard, nós trabalhamos 4 perspectivas. Né? Nós trabalhamos a perspectiva financeira, a perspectiva dos processos internos, a perspectiva do aprendizado e do crescimento e a perspectiva dos clientes. Tá? Às vezes vocês estão perguntando, Daniel, mas por que esse Balance Scorecard você utiliza essa ferramenta? Eu considero essa ferramenta muito interessante porque, veja bem, é natural de um professor, de um consultor, de um empresário que nem vocês são, de qualquer pessoa, quando vai estabelecer uma meta, o que acontece? A gente pensa primeiro no financeiro, não é verdade? Isso é natural. Justamente. Né? Então é a primeira coisa, todo mundo pensa no financeiro. E como a gente pensa primeiro no financeiro, normalmente a gente prende muito as nossas energias, o nosso foco, o nosso tempo, somente no financeiro. Na verdade, e isso não é bom. Por que não é bom? Porque nós temos que ter um equilíbrio ao elaborar um plano estratégico de gestão para o nosso negócio. Nós não podemos priorizar somente o financeiro. Né? Mandar um abraço para a Renata. A Renata é do Sebrae aqui de Santa Helena, Marcelo. Ela entrou aí. Obrigado, Renata. Que legal. Pela presença. Seja bem-vinda, Renata. Também tem o André, logo acima. Seja bem-vindo a todos aí. Isso. A todos aí, né? Legal. Deixa eu mandar um abraço para a dona Vera, né? Dona Vera, tudo bem, dona Vera? Boa tarde, seja bem-vinda. Dona Vera estava presente conosco em o curso aquela vez, né, Marcelo? Justamente. Isso. E a todos que estão entrando, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença. Um abraço para todos vocês. Então, voltando aqui, Marcelo, nós temos,
Então, que dê um cuidado, um equilíbrio, vamos dizer assim, ao estabelecer as nossas metas no plano estratégico da empresa. Esse é um X da questão, isso é muito interessante. E o BSC, essa ferramenta que eu estou falando, o Balance Scorecard, ele faz Uhum. justamente isso, esse equilíbrio. Porque ele trabalha, primeiramente, a questão financeira, que é natural. Então, nós temos que estabelecer metas financeiras para o negócio. Isso é natural. Então, por exemplo, eu quero aumentar em 10% meu faturamento em 2020. Ou eu quero aumentar em 5% o meu lucro líquido em 2020. Tá? Então, são exemplos. Nós temos aí, né, várias metas financeiras que nós podemos estabelecer. Tá? Nós podemos também, aliás, nós temos que estabelecer metas para processos internos. Ou seja, por exemplo, eu quero melhorar o relacionamento com os clientes do meu negócio, da minha empresa. Eu quero responder eles com mais agilidade e eu quero ter um contato mais próximo com os meus clientes, tá? Clientes talvez ativos e inativos. Legal. Isso é um exemplo de um processo interno para o meu negócio. Percebe? Agora nós temos É, também metas. Sim, Marcelo? é interessante isso aí, que inclusive nessa semana conversando com um cliente meu, no Uhum. local, e ele, a gente tratando dessas particularidades deste momento, e ele falando justamente, olha, eu preciso bater as minhas metas e eu preciso de vender mais. Na verdade, pelo que eu estou enxergando aqui em relação ao BSC, que a gente tem que enxergar o sistema como um todo, né? De repente, a saída não é vender mais, mas sim resgatar o cliente, o ex-cliente, ou então talvez fazer um upsell ou uma venda a mais para aquele cliente que compra regularmente, ou fazer uma oferta irresistível para aquele cliente que compra com uma certa regularidade, né? Então seria mais ou menos por aí, né? Exatamente. Analisar o negócio E como um por aí. todo, não apenas vender, vender, vender. Seria mais ou Isso, menos isso. exatamente. Bacana, Exatamente. E aí, muito é, interessante. e aí, e aí, Marcelo, é muito importante a sua fala, por quê? Porque a gente sabe que você manter um cliente, você fidelizar ele, é Uhum. muito mais barato financeiramente do que você conquistar um novo cliente, né? Nós temos Com que destacar certeza. isso. Você que é um profissional do marketing, o marketing, né, ele bate muito em cima disso, não é mesmo? É importante a gente fidelizar o cliente, né, para que Justamente ele volte, né, comprar o mais. custo, né? O ROI o ROI sobre um cliente já. Desculpa, uma ligação. O ROI sobre o cliente já fidelizado é muito mais barato do que um novo cliente. Seja bem-vindo, Viviane, tudo bem? A Viviane é um profissional aí, é uma profissional da saúde, excelente profissional. Seja bem-vindo, Viviane. Então, professor, é tão interessante isso que quando a gente olha para as metas, não é apenas essa questão de vender, mas avaliar a margem de lucro, melhorar o processo de atendimento ao cliente e por aí vai, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí, Marcelo, mantendo aqui no BSC, a terceira perspectiva, vamos falar que o BSC trabalha, é o aprendizado e crescimento. Nesse aprendizado e crescimento, acho que a nomenclatura já explica, né? Ou seja, o que nós vamos ter de meta para nós, enquanto empresa, aprendermos mais, buscar mais conhecimento e nós crescermos, não é? Então, por exemplo, ministrar treinamentos para os colaboradores de atendimento ao cliente. Opa, esse é um baita de um exemplo de estratégia, de uma estratégia para aprendizado e crescimento do meu negócio, não é? Eu vou ministrar cursos de inglês, um segundo idioma para os funcionários, para a minha equipe. Opa, esse é um exemplo de meta para aprendizado e crescimento. E a última Uhum. meta, ou uma das perspectivas, não é nem a última, né, mas é uma das quatro, porque aqui nós não temos meta mais importante ou perspectiva mais ou menos Uhum. importante, essa aqui é a perspectiva do cliente ou dos clientes. Então, em relação ao seu cliente, para você que está assistindo a gente agora,
O que você vai colocar de meta para ele? Você vai fazer uma promoção todo mês e sortear algum cliente? Você vai procurar estar mais perto do seu cliente? Pode ser essa uma estratégia. Para os clientes fidelizados, que compram acima de 10 vezes no seu negócio durante o ano, por exemplo, você vai dar um desconto? Você vai parametrizar isso lá no seu software de gestão, para o software dar um desconto para ele automático quando ele comprar? Interrogação. Então nós temos que pensar, são N os exemplos de estratégias e metas que nós temos que colocar no Balance Scorecard nesse momento. Uhum. Tá? Lembro, para quem entrou agora, eu dei uma falada aqui rápida sobre a ferramenta do BSC, o Balanced Scorecard. Tá? Se a gente pegar no inglês aí ao pé da letra, vocês vão perceber que são mais ou menos assim, ó, metas ou cartões balanceados. Né? Ou seja, são metas balanceadas, equilibradas, para que tenhamos no nosso negócio e na nossa empresa. Lembrando, revisando, nós temos 4 perspectivas no Balance Scorecard. 4, tá? Não é só uma. A primeira, né, ou uma das, a perspectiva financeira. A segunda, a perspectiva dos processos internos. A terceira, a perspectiva do aprendizado e do crescimento. E a quarta, a perspectiva dos clientes. Ok, pessoal? Quem anotou aí, tá bacana, anotem mesmo. Se não conseguiu anotar, depois, daqui um pouquinho, vocês perguntam, a gente responde de novo, tá bom? Beleza? Marcelo, Maravilha. da gestão estratégica, nós enfatizamos que, veja bem, comportamentalmente, existem principalmente 10 CCS que a gente fala, características de comportamento empreendedoras. Dessas 10 CCS, existe uma característica de comportamento empreendedor que os empreendedores de sucesso, né, devem ter, que é chamada de planejamento e monitoramento sistemático. Então veja bem, não é só planejar. É fundamental que você que está me assistindo agora, você monitore também. Tá? Monitore. Todos os dias você abra o seu planejamento, abra a sua gestão financeira e faça um monitoramento. Observe se você está conseguindo os resultados que você queria, que você havia planejado ou não. Faça ajustes se necessário. Tá? E a gente vai entrar agora, Marcelo, dentro de uma perspectiva que o pessoal tem me pedido muito, até você me pediu para abordar também nessa live, que é a gestão financeira, que é o aspecto financeiro. Né? Você tem alguma consideração a fazer? Você queria fazer algum comentário antes da gente entrar na gestão financeira em si? Sim, você falou sobre essas 10 características, sobre as metas. As metas elas devem ser estabelecidas após a análise SWOT ou defino as metas e faço a análise SWOT? Sim, só para quem ainda não está habituado com isso, qual que seria a sua Boa, orientação? boa. Então vamos lá. O primeiro tópico de todos no plano estratégico é a definição do negócio. Então, a Bacana. definição do negócio. Depois de definir o negócio em si, vocês vão definir, né, vocês vão pensar, refletir, construir com muita calma, se for o caso, envolver a equipe de vocês para elaborar a análise SWOT. Bacana. Tá? Então façam a análise SWOT com calma, com profundidade, ouça outras pessoas. Depois da análise SWOT, vocês vão definir, o terceiro passo é o objetivo estratégico. O que eu quero para o meu negócio para 2020? Tá? Então, depois de definir o objetivo estratégico, já respeitando a análise SWOT, já respeitando o negócio, vocês vão passar para o quarto item, que é a definição, o estabelecimento das metas estratégicas, Muito bom. dentro de 4 perspectivas, Que seria o que a gente passou agora há financeiro, pouco. processos internos, clientes e aprendizagem. E aprendizado e crescimento. Ah, Isso. legal.
Bacana. Exatamente. Tá? E aí, Marcelo, a cereja do bolo aí desse plano estratégico, depois dele prontinho, monitoramento, todos os dias. Tá? Monitoramento. Tá? E Bacana. aí, para todos vocês que estão acompanhando a gente aí, o que é que acontece, pessoal? Um plano estratégico, a gente inicia ele e nunca termina. Esse é o X da questão. Tá? Por quê? Ele pode e ele deve estar sempre em constante desenvolvimento. Eu já Ótima dica acompanhei essa. algumas, já acompanhei algumas empresas e tal, já até fiz algumas assessorias para empresas que investiram tempo, investiram dinheiro, elaborando até um bom plano estratégico e fez depois o que com ele? Imprimiu, encadernou, deu para cada um dos colaboradores, mas todos foram engavetados, entendeu? Engavetou o plano estratégico. Ah, depois a gente olha, né? Daqui 2 meses a gente olha para ver se está dando certo e tal. Aí com a correria do dia a dia passa os 2 meses, passa um ano, 2 anos e por aí vai. Então, gente, o que acontece? Nós temos que monitorar. Eu recomendo todo dia dê uma olhada nele e vai ajustando ele e vai monitorando. Beleza? Legal? Deixa eu mandar um abraço Bacana. aqui, Marcelo, para o Luciano, né? Luciano da Copema, acabou de entrar. Um abraço, Luciano. William Maravilha. é daqui. Seja bem-vindo, William é daqui. Luciano. Luciano, William é daqui de Santa Helena. Um abraço, William. Seja bem-vindo, né? Acabou de entrar. Obrigado pela presença, tá? Marcelo, vamos para a gestão financeira então? Bora. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, para a gestão financeira então. Na gestão financeira, veja bem, isso não é fala só assim de um consultor, tá, pessoal? De um professor de gestão, enfim, mas assim, ó, a empresa ou você como pessoa física, você tem que começar a anotar, registrar tudo, tá? Tudo. Então, se passou o picolezeiro na rua, você comprou um picolé de R$ 2 que seja, anote, registre, tá? Ah, Daniel, certa vez um empresário, alguém comentou comigo, mas valores pequenos, R$ 5, R$ 2, não precisa de anotar isso não, isso é valor irrisório, eu não vou perder tempo com isso não. Veja bem, pessoal, é um valor irrisório? Eu até concordo com isso. Mas o que nós queremos trabalhar com vocês, e até em nós, né? E eu fiz e faço muito isso, é o comportamento. O comportamento. Gestão financeira, Marcelo e demais, o comportamento é o responsável por uma boa ou uma má gestão financeira. Tá? Então, Uhum. tudo impacta, termina ou começa no comportamento do indivíduo, de mim ou de cada um de vocês que estão me assistindo agora. Tá? Então, é importante que a gente anote, registre tudo. E hoje, assim, tem N apps, né, aplicativos de celular, de smartphone que vocês podem utilizar. Alguns usam o Excel, outros anotem na caderneta. Gente, não importa, anotem, né? Não importa no que vocês vão anotar, mas registrem, tá? Beleza, então esse é o ponto fundamental. A gente começa muito a falar e a trabalhar esse Professor, aspecto do... Sim? é interessante o senhor tocar nesse assunto aí, porque a maioria dos brasileiros, não apenas os empreendedores, eles não têm o hábito de ter esse controle detalhado do que está sendo gasto. Uhum. Sobre a boa parte dos empreendedores, eu tenho a impressão que eles não fazem separação do caixa da empresa e do seu salário, né, do seu prolabore. Então, ele tira do caixa da empresa para poder, igual o exemplo que o senhor acabou de citar, comprar o picolé para ele ou para toda a equipe ali e não tem o cuidado de registrar isso e, no final das contas, esses pequenos trocados, no final do mês, dá um montante considerável, né? Exatamente. Exatamente. Então mesmo, Marcelo, bem lembrado como você colocou, inclusive, gente, assim, são muitos assuntos, né? Até assim, nos perdoe, tá? Que às vezes a gente sabe que alguns assuntos a gente queria debruçar mais, aprofundar Uhum. mais, mas assim, a gente não tem, né, o tempo talvez adequado aqui nesse momento, mas nós vamos fazer várias outras lives, né, Marcelo? Vamos fazer Sim, com vários certeza. outros.
Já é de casa. Vamos ter vários outros momentos aí. Nós vamos convidar todos para que estejam conosco, para a gente aprofundar, quem sabe, em cada assunto desse que nós estamos abordando, né, aqui hoje. A separação do dinheiro pessoa física e jurídica é um exemplo, não é verdade? Então nós temos que separar. Então tenha muito cuidado em ter a separação, em utilizar o recurso seu, pessoa física, e o recurso do negócio da empresa. Tá? Então, entrando nessa parte aí do controle financeiro, nós entramos já em termos de ferramenta com o controle e o fluxo de caixa, em termos de gestão empresarial agora. O controle de caixa, pessoal, ele se faz, ele é muito importante, porque ele trabalha o controle do presente e do passado. Então, se você fez uma venda agora, né? Agora quantas horas aí, Marcelo? Às 14 horas e 40 minutos. 40 minutos. Então, agora, se você fez uma venda agora e registrou, e há 20 minutos passados você fez outra venda ou um pagamento e você anotou, registrou, você está fazendo controle de caixa. Tá? Controle de caixa. Essa ferramenta, cerca de 99% das empresas fazem. Isso aí eu falo sem medo de errar. De 95% a 99% das empresas fazem. Agora, o segredo está no fluxo de caixa. Tá? No fluxo de caixa. Só um minutinho, pessoal. Tudo bem. Bom, enquanto ele retorna aí, seja bem-vindo aí ao nosso colega Weber, jurista, o nosso colega Marcílio, empreendedor local aqui de Chapadão-do-Céu. Sejam todos bem-vindos. O fluxo de caixa, pessoal, ele trabalha um horizonte temporal diferente do que nós estamos acostumados, que é o futuro. Então, quanto você vai vender ou pagar amanhã, por exemplo? Amanhã é sexta-feira, né? Semana que vem, quanto que vai ser o seu faturamento? Qual que será o seu contas a pagar e o seu contas a receber? Interrogação. Pensa um pouco. No mês que vem, abril, quanto que você vai pagar e receber no mês de abril? Quanto que vai ser o seu saldo de caixa? Olha essa pergunta, hein? Essa pergunta é intrigante. Quanto que vai ser o seu saldo de caixa do seu negócio, da sua empresa, dia 20 de abril, véspera de feriado, dia 20 de abril, mês que vem, quanto que será? Vocês que estão aqui na live, vocês sabem, vocês têm uma previsão para isso? Isso é previsão, gente. Tá? Pois é, para quem não tem essa pergunta, vocês precisam elaborar o fluxo de caixa de vocês. O fluxo de caixa, gente, eu recomendo, super recomendo, que vocês façam fluxo de caixa, que é uma ferramenta de previsão financeira, é uma ferramenta de planejamento financeiro. E planejamento a gente faz para o futuro, tá? Então, para quem tem fluxo de caixa bem feito, planejado, com saldo de caixa, com capital de giro, está sabendo passar, eu diria até bem, por esse momento de crise, por esse momento de dificuldade. Não tenho medo de dizer isso com vocês aqui. Tá? Agora, são raras, infelizmente, são raras as empresas que têm fluxo de caixa. Lembro, é uma programação futura. Tá? Uma outra ferramenta, Marcelo, que é muito importante a gente trabalhar também, para a gente saber se o negócio dá lucro ou não, porque essa é uma das grandes dores também do empresariado, né? Às vezes a gente trabalha duro, tem uma rotina muito complicada e tal, e a gente não sabe no final do mês se a gente teve lucro ou prejuízo, né? Às vezes sobra um dinheirinho, às vezes não sobra, né? Parece que a gente vai trabalhando, o tempo vai passando, a gente não constrói patrimônio nenhum, na verdade. Então, muitos empresários relatam isso para a gente. Então, é importante que vocês utilizem uma ferramenta chamada DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Então, faça essa ferramenta, vocês vão trabalhar as despesas fixas, variáveis, a margem de contribuição. Da margem de contribuição, vocês vão tirar a despesa fixa e o que sobrar é o chamado resultado. Esse resultado pode ser lucro ou pode ser prejuízo.
não é? Isso é, Só, é extremamente importante. só fazer Sim, uma Marcelo. observação aqui. Para o pessoal que está online, que está acompanhando agora, ou que vai assistir mais tarde, tanto esses pontos que o professor Daniel está colocando, a parte de monitoramento, a parte de fluxo de caixa, DRE, todos esses pontos que ele colocou, lá no site do Sebrae Goiás, tem cursos online e gratuitos em relação a todos esses pontos, né, professor Daniel? Para aqueles que não Isso, têm a exatamente. oportunidade, talvez de participar de um treinamento presencial, tem a oportunidade de fazer um treinamento online de maneira gratuita, né? Não sei se todos estão ali de maneira gratuita, mas a maioria que eu fiz está disponível lá. Isso, exatamente. Legal. Bem lembrado, Marcelo. E aí, fechando nessa gestão financeira aí, Marcelo, é muito importante que vocês que estão nos assistindo façam bem as análises financeiras, não é? Então, você fez fluxo de caixa, você fez demonstrativo de resultado, faça as análises financeiras. Senta na sua empresa, às vezes sozinho, com o seu notebook na sua frente ou a sua planilha, e faça a sua análise, né? Como é que foi o passado, como é que está o histórico do seu negócio, como é que vai ser no futuro. Pense um pouco, olhe para os números da sua empresa. Eu sempre digo, Marcelo e demais, que os números falam. Então, quando a gente Uhum. concentra neles, né, consegue analisar muito bem financeiramente, a gente começa, né, a gente diz, a conversar com os números e ajustar e ter foco para o financeiro da sua empresa, tá? Como diz aí o mestre, o coach Paulo Vieira, né, tudo que a gente focaliza se expande, não é verdade? Então, focaliza Verdade. na gestão financeira do seu negócio. Você vai perceber que devagarzinho, paulatinamente, você vai melhorando a gestão financeira do seu negócio. Ok, Marcelo? Maravilha. Ótimo. Beleza. É É, isso a aí. gente, a gente tem algumas pessoas online aí. Talvez se alguém queira fazer alguma observação, queira fazer alguma pergunta, né, Daniel? O Luciano, a Uhum. Vera, o Marcílio aí, que estão online. Se alguém tiver alguma questão para ser levantado, pode usar o espaço aí para poder estar aproveitando aí o Daniel para poder responder essas questões. Mas Ok. talvez, enquanto o pessoal manda alguma pergunta, talvez seja interessante. Você falou sobre o fluxo de caixa, né? Uhum. Você falou um ponto que eu achei interessante é que as pessoas, muitas das vezes, pelo menos os empreendedores que eu tenho contato, eles não sabem quanto que eles têm para receber futuro. Exemplo, 30, 60, 90 dias. Então, você até falou, olha, talvez o empreendedor não sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo. Porque Isso. geralmente ele olha lá na gaveta do caixa e olha, não tenho dinheiro. E agora, o que eu vou fazer? Mas na verdade, talvez o empreendedor ele tem dinheiro em estoque. Pegando um exemplo aí do nosso colega Luciano, tem um grande estoque ali, então ele tem um dinheiro em estoque. De repente ele tem uma grande quantia, né, para poder receber daqui 30 dias. Então, Isso. talvez o planejamento no qual o senhor falou, né, a ferramenta no qual o senhor nos passou, o DRE, venha nos auxiliar nessa previsão do que a gente deve fazer, do que está entrando, do que está saindo, né? Exatamente. É isso mesmo. Bem lembrado, Marcelo. Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento, colocar no papel o contas a pagar e o contas a receber. E aí, gente, é importante assim, ó. Por exemplo, as contas que você tem a pagar ou a receber que já existem, é fácil a gente colocar no papel, não é? Por exemplo, uma energia que a gente tem a pagar o mês que vem, é fácil a gente listar, um imposto, né? Agora a questão é o seguinte, um exercício que eu peço até para vocês fazerem depois fazer as previsões, né? Aquela pergunta que eu fiz, ela é muito importante. Muita gente, às vezes, assim, até trava nela, acha muito difícil, que é quanto que você vai vender o mês que vem? Quanto que você vai pagar de despesas no mês de abril de 2020, no mês de maio, no mês de junho, não é? E nós podemos fazer fluxo de caixa até para um ano, até para 12 meses
né, para frente. Então pense um pouco nisso, faça esse exercício. E até, Marcelo, é importante destacar que às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para isso é muito natural, tá, gente? É Uhum. porque nós não temos, assim, aqui no Brasil, nós não temos a cultura de planejar, não é? Então, na escola, não foi nos ensinado isso. Às vezes, os nossos pais também não nos ensinaram isso, né? Essa cultura de planejar, né? Planejar as finanças, planejar a nossa vida. Então, nós temos que pensar nisso, porque o fluxo de caixa é uma baita de uma ferramenta, né, para planejamento financeiro. Verdade. Maravilha. Muito bom. Professor, o tempo aqui já está quase chegando ao fim. Uhum. Eu queria saber se o senhor teria disponibilidade para voltar outra vez para tratar de algum assunto mais específico e explorar, trazer alguns cases, né, no qual o senhor já teve, atendeu, fazer alguns demonstrativos da situação A para a situação B, né? Quem sabe? Uhum. O que você acha da ideia? Isso pode ser, Marcelo. E inclusive, Maravilha. o que me veio aqui em mente agora, a gente não teve um tempo para trabalhar aqui hoje, que foi a Uhum. formação do preço de venda, não é? Então, de repente, a gente Nossa, possa legal isso. até, né, depois, em uma outra live, em outro momento, a gente trabalhar sobre essa questão da formação do preço de venda, que é muito importante, né, para os Uhum. empresários. Não, é importante mesmo. Talvez a gente podia organizar isso, quem sabe aí, para esse final aí de semana, ou então já para o início do outro, da próxima semana. Uhum. Eu tive contato com alguns empreendedores que estão queimando todo o estoque deles devido a esse momento. E talvez, no meu ponto de vista, eles estão pagando para poder trabalhar. Tá? É porque não E, está levando em consideração alguns detalhes importantes, né? Que é o uhum. preço do produto, o preço da logística, que já está embutido, os impostos, o custo operacional. Então, isso é muito importante. Se Exatamente. você tiver agenda aí, a gente já pode marcar uma live tratando desse assunto. Isso, não, vamos sim. Eu vou, logo depois de terminar a live aqui, eu vou consultar a agenda e a gente já marca sim. Vai ser uma honra pra gente, tá? Maravilha. Professor, Beleza. já te agradeço por nos atender Aham. aí. Não hesitou e você trouxe muito esclarecimento para aquilo que eu entendo como negócio e eu tenho certeza que passou diversas pessoas aqui e alguma coisa ali deixou muito bem esclarecido alguns pontos cegos que a gente tem em relação a esse mundo do empreendedorismo. Que a primeiro momento a gente pensa que muito fácil, muito lindo, né? Mas quando você É, entra ali para as trincheiras mesmo, você nota que é um pouco mais complicado e não é tão florido como as pessoas pintam para a gente. isso. Então, eu te agradeço Beleza. demais. Beleza. Um abraço para todos aí que estiveram presentes na live, né? Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite. E nós vamos agendar para a gente voltar em várias outras oportunidades aí. O meu nome é pronto para a gente fazer várias lives aí, tá bom? Maravilha. Então, tá bom. Beleza. Muito obrigado. Até mais. Legal. Agradeço a presença de todos. Até a próxima. Um abraço a todos. Boa tarde. Boa.